Eu acho que nós já estamos ao vivo pelo chat. Vamos aguardar um instante para que as pessoas comecem a entrar. Nós vamos daqui a pouco dar início, estamos ao vivo pelo o Instagram da comunidade Adonai. Vocês que estão entrando agora nesse momento, vocês já vão compartilhando esse momento, chamando pessoas para participar junto. E dentro de instantes a gente vai dar início, né, a esse momento formativo. Oi, Elaine. A Ari já entrou também. Gente, enquanto a gente vai esperando mais algumas pessoas entrar nesse momento, eu quero primeiro começar me apresentando, né, para vocês. Eu me chamo Mara, sou membro da comunidade católica Adonai e é com muita alegria que eu abro esse espaço, né, de conversa, esse espaço formativo, um espaço de acolhimento da comunidade, onde a gente está iniciando com um tema tão pertinente, né, falando sobre o Setembro Amarelo, sobre esse mês, sobre as ações que estão tendo e explicando o que é o Setembro Amarelo para vocês. É muito bom poder abrir um espaço de conversa para falar de temas que às vezes são um pouco polêmicos, mas que precisam ser falados para que a gente possa ter informação sobre esses assuntos, né? E o Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção ao suicídio. No Setembro Amarelo, no dia 10, né, que já passou agora, dia 10 de setembro foi o dia mundial, né, da campanha, onde a gente estava falando sobre prevenção ao suicídio. E essa campanha ela se estende pelo mês inteiro e foi pensando nessa situação de sofrimento, foi pensando nesse mês em que nós precisamos passar informação, que surgiu essa ideia da gente fazer uma live, né? Aliás, serão duas lives para falar a respeito desse tema. Então, assim, eu quero acolher vocês que estão chegando e quero. A Elaine tá falando aqui para colocar um fixador. Deixa eu ver como é que eu faço, Elaine, para colocar. Deixa eu botar aqui. Som. Tô colocando aqui. Deixa eu colocar. Não sei se assim dá para fixar. Tem algumas coisas que eu ainda não tô expert, né, nesse assunto de tecnologia, mas a gente vai colocando, vai aprendendo aos poucos. Eu acho que eu consegui, né, fixar. Eu acho que não. Deixa eu ver. Tem que clicar no comentário. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando.
para esse momento. Elaine, eu não estou conseguindo fixar esse comentário. Eu não estou conseguindo fazer isso. A gente deixa então para uma próxima vez. Prometo aprender direitinho para poder fixar o tema, né? O tema de hoje é Setembro Amarelo, todos nós somos importantes. E hoje nós vamos estar recebendo o diácono, também psicanalista, Erinaldo Aquino. Né? Eu estou aguardando para o Naldo poder fazer a solicitação para ele entrar nessa live. E eu sou, assim, para concluir a fala que eu já tinha iniciado, eu quero dizer que eu estou muito grata à comunidade por esse espaço em que a gente pode estar falando de saúde mental e que a gente pode estar trabalhando informação a respeito de saúde psíquica e falar sobre esse tema que é tão pertinente e que precisa ser falado, né? Então, que bom que nós temos esse espaço. Então, para começar, já que nós somos comunidade Adonai, vocês irmãos que estão chegando, né, eu quero iniciar entregando esse momento, né, nas mãos do ressuscitado, pedindo para que esse momento seja um momento formativo e que essas informações a gente clarifique a nossa mente, pedindo a Deus realmente para que esse momento seja um momento abençoado, né? Então, desde já pedindo ao Senhor que passe à frente desse momento em que nós vamos estar nos formando, né? E até um momento de acolhimento também para mim, para vocês que estão participando junto, tá bom? Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto o diácono não acena aqui para poder ele entrar, gente, eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Esse momento é um momento onde eu vou estar fazendo a mediação, né? E desse encontro, né? Desse espaço que foi aberto pela comunidade Adonai para que a gente possa falar sobre esse assunto. E esse também é um momento para vocês. Então, vocês fiquem à vontade para colocar no chat as suas perguntas, para tirar as dúvidas que vão surgindo. Eu vou abrir um espaço após a fala do Erinaldo para que eu possa estar falando para ele as perguntas que vocês vão estar fazendo, né? Para que ele possa respondê-las. Então, tem aqui também, o Ari está aqui do meu lado, ele vai estar anotando também essas perguntas, eu vou estar aqui já com papel e caneta na mão também para fazer essas anotações. É muito importante que esse momento seja um momento da gente, né? De nós que estamos aqui online. Então, sintam-se à vontade, tá certo? Eu tô vendo que o diácono entrou. Deixa eu aceitar aqui. Vamos ver. Muito bem, Mara. Boa noite, Naldo. Boa noite. Que bom Essa recebê-lo nossa. aqui. A alegria é toda minha, né? A alegria é toda minha mesmo. Que Naldo, bom a eu gente já estava começar. iniciando. Eu estava iniciando esse momento com as pessoas que foram entrando, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, Gabriel Lima, o George, a Rai, Elaine, Gabi, são pessoas que estão online com a gente, né? Que E que estão legal, bacana. acompanhando. Isso é bom. Estão acompanhando e a gente espalha essa semente do bem, né? A gente precisa fazer isso, espalhar a semente do bem. Então, ser portador da vida, né? É Portador da vida. verdade, é verdade, Naldo. Bom, Naldo, eu Queria quero até já iniciar. Tá queria tendo pedir um delay, desculpa. Naldo? Antes de você iniciar a sua fala, tá tendo um delay para mim da sua fala. Então a gente combina assim que eu vou esperar uns segundos para escutar a tua fala até o final e aí você espera uns segundos para escutar a minha fala até o final para a gente não ficar atropelando um ao outro, tá bom?
Tá bom. Pronto. Por favor, Naldo, eu gostaria que você se apresentasse, né? Temos pessoas novas, pessoas que estão acompanhando agora, tem pessoas que não conhecem bem o Erinaldo, que sabe que o Erinaldo é diácono, né? Mas não sabe todos os outros papéis sociais que o Erinaldo Aquino também exerce na sua vida. Então, eu gostaria que você fizesse essa apresentação para as pessoas que estão aqui conosco nessa formação. Muito bem. Eu sou Erinaldo, Erinaldo Aquino, né? Como a Mara disse, sou diácono. Mas antes de ser diácono, eu sou ser humano que também sente, que também chora, que ri, que se alegra. Sou formado em administração de empresa, especializado em logística. Sou pós-graduado em psicanálise. Aí o motivo maior, né, de fazer essa fala sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar sobre suicídio, né? Uma pergunta. Vamos falar. E como aquilo que nós temos de tão valioso, né? A vida. Né? A vida é importante, a vida é muito importante, e a vida vivida nos seus momentos. Também sou teólogo, e aí a gente vai fazer uma abordagem também dentro dessa questão da teologia, porque Jesus fala, né? Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, né? Vida em abundância. E a gente, quando fala em vida, a gente fala na sua complexidade, quer dizer, no seu montante, em tudo que se refere vida, desde a emocional, psíquico, a vida biológica, a vida profissional, a vida social, a vida familiar, é isso que nós iremos trabalhar. Pronto, Mara, estou à disposição. Pois vamos, Naldo, dar início a esse momento. Eu quero acolher a todas as pessoas que estão entrando agora também, né, nesse momento com a gente. Quero falar mais uma vez para vocês que o chat está aberto. Eu estarei aqui anotando todas as perguntas que vocês venham a ter a partir da fala do Naldo e que nós abriremos um espaço para responder essas perguntas de vocês. Então, assim, peço a vocês que não tenham medo, que não tenham vergonha de perguntar, porque esse é um momento realmente para a gente poder ter mais conhecimento a respeito desse assunto. E aí, nesse momento, eu abro, Naldo, para você, né, falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, o que é o Setembro Amarelo, e para que você inicie também a sua fala, aquilo que você se preparou para esse momento. Eu queria, assim, primeiro de tudo, pegar algo que é tão próprio da comunidade Adonai, né? Às vezes a gente não abraça com propriedade aquilo que é próprio do nosso carisma. A comunidade Adonai é uma comunidade a viver a ressurreição, a dimensão de Cristo, a ressurreição. E o que é ressurreição? É nascer de novo, é vida nova. É aquilo, se eu era triste, agora eu fui resgatado para a alegria. Se eu era uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, e a partir desse carisma, da ressurreição, eu tenho perspectiva de vida. Eu sou ressuscitado. Quer dizer, o dilema da vida humana, né? A sua trajetória, a sua vida, a sua vivência. Então, o carisma Adonai vai iluminar, né, a minha fala com relação à vida, à importância da vida. E vai iluminar também Setembro Amarelo, porque comunidade Adonai, quando vive o carisma, de fato, e abraça o carisma, a ressurreição, é só olharmos a maneira em que Maria Madalena se postou diante do sepulcro. Ela chegou triste, ela chegou abatida, ela chegou abalada, ela chegou angustiada, ela chegou sofrida, decepcionada, ela chegou com esses sentimentos diante do sepulcro. E quando ela saiu de lá, ela saiu totalmente transformada. Ela não saiu mais do jeito que ela chegou. Ela saiu totalmente revestida com a vida nova, a esperança.
Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Então, para começar a fala, o carisma Adonai já é propriamente dando importância à vida. Porque a gente só olha a dimensão espiritual, a gente não consegue ver um pouco mais a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão humana que o carisma dá, que o carisma propõe, que é vida. O que adianta eu rezar e se eu não consigo compreender o dilema da vida, compreender as dificuldades da vida, porque então, não adiantaria de nada compreender pela fé somente uma coisa e não compreender a dimensão humana. Aí, a gente vai buscar alimentar e iluminar o Setembro Amarelo. E a comunidade Adonai está de parabéns em trazer esse tema a ser abordado. Algo que muita gente, né, Mara? Diga assim, a gente só escuta falar as pregações mais no lado teológico, mais no lado doutrinal, e é um desafio hoje para nós, e nós estamos inaugurando esse momento. Um momento histórico para a comunidade, de trazer esse assunto a ser discutido, né, entre nós, comunidade e outras pessoas. Eu quero até agradecer pessoas novas, né, o Gabriel, que eu conheço muito bem, que está aqui também conosco, a Ana Paula, a Arislane, que está conosco, que a gente quer fazer esse momento um momento muito bom, um momento de, assim, conversa. Não seria uma formação, mas uma conversa, porque a gente precisa falar sobre esse assunto, sobre o suicídio. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre a importância da vida. Porque todo mundo pensa, eu sou católico, eu rezo, mas antes de ser tudo isso, eu sou humano, eu tenho emoção, eu tenho sentimentos, eu me decepciono, eu me entristeço, eu choro, eu também me alegro, eu também tenho felicidade. Se não fosse assim, o padre Marcelo Rossi, que é padre, não passou por uma depressão. Não teria passado e superado a depressão. O padre Fábio de Mello, que também passou, porque é ser humano. E a gente só olha o outro com um olhar para da igreja, como é da igreja, ele é cheio de fé. Esse daí, Deus protege. Deus sempre está protegendo, Deus protege. Mas a gente tem que ter também a preocupação com a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. É importante. Esse assunto que estamos trabalhando, né, sobre o suicídio, o que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E o objetivo, certo, meus irmãos, é alertar a população a respeito da realidade do suicídio aqui no Brasil e no mundo. E mostrar a sua forma de prevenção. E aí, ocorre sempre no mês de setembro, que é o mês que nós chamamos de mês amarelo. E esse mês, muitas empresas trabalham esse tema. As instituições trabalham esse tema. Diga-se de passagem, aqui na nossa comunidade do INAI, devemos abordar muito, porque quando se trata de suicídio, estamos trabalhando a temática da morte. Como prevenir a morte? Como prevenir, superar essa questão e trabalhar, de fato, a vida, a ressurreição, a esperança, dar sentido, dar gosto àquele que perdeu o gosto pela vida. Como psicanalista, eu tenho atendido muita gente, e gente que chega ou no pré-estado de suicídio, ou já querendo, né, que nós chamamos suicida, pré-suicida e suicida na sua dimensão, na sua totalidade. Então, começou em 2015 essa campanha aqui no Brasil, por ver o número crescente, né, de pessoas que com um número muito grande de suicidas, né? Então, a partir daí... 12 mil, Naldo, por ano, em todo o Brasil. 12 mil pessoas
E se não que chegam a esse grau de sofrimento. Que grau, né? Que é atormentado por essas questões emocionais, né? E começa, gente, começa justamente com uma frustração. Tudo começa com uma frustração. Tudo começa com um trauma. Tudo começa quando uma pessoa não sabe lidar com um não, com a negação. E é muito forte, né? Então, tem pessoas que não conseguem lidar com a frustração. E aí ela remove. E ali ela vai aprofundando e aquilo vai criando uma melancolia na vida dela, vai criando uma angústia, e dessa angústia vai vindo uma tristeza, e aí começa, e aí a pessoa, quando se vê, está numa depressão, e essa depressão chega ao ponto de um suicídio. Como prevenir para que a pessoa consiga superar a frustração? E quantos de nós já recebemos? E quantos de nós já fomos frustrados um dia na vida? Eu, tantas vezes, né? Por isso que o público, né? O público é as pessoas que têm tendência ao suicídio e pessoas que mesmo não têm tendência, mas que não conseguem gerir suas emoções, não conseguem gerir suas faculdades mentais. E por conta disso são acometidos com o suicídio, né? Então o Setembro Amarelo vem com essa perspectiva. Qual a perspectiva? De prevenir. E essa palavra deve ser muito forte entre nós que defendemos a vida, nós que protegemos a vida. Como está o seu estado emocional? Como você está emocionalmente? Como você está, né, agora? Aí a gente, para dizer que juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Quando eu me isolo, eu enfraqueço. Lembre-se disso. Quando eu me isolo, eu enfraqueço. Mas quando eu me torno junto, eu me torno mais forte com os outros. O suicida, ou o pré-suicida, a tendência é se isolar. A tendência é isolar. Então, a primeira medida para isso é fazer o quê? Né? A primeira medida preventiva é a educação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Parando, conversando, discutindo. Então, a gente precisa deixar de ter medo de falar sobre esse assunto. A gente precisa parar de ter medo. A gente precisa derrubar os tabus. A gente precisa compartilhar informações importantes ligadas a esse tema. A gente não precisa ter medo. Eu me lembro que nesse ano, agora, se não me engano, foi no final de abril, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, e quantas pessoas, né, passaram e passam por essa situação. Ter medo de falar sobre esse assunto. E eu atendi uma pessoa que me procurou e queria conversar comigo. Eu fui à residência dela, porque ela disse que estava pensando em umas coisas ruins. E aí, quando cheguei lá, ela começou a conversar comigo, falando sobre o seu medo. E aí ela disse assim, eu estou com medo, eu não sei nem se eu posso falar, porque eu acho que é um pecado muito grande. E eu fui e disse, mas diga, fale. Porque quando a gente fala, a gente é libertado. Quando a gente se cala, a gente adoece. Quando a gente fala, a gente é curado. Quando a gente cala, a gente adoece. Eu disse isso para ela, disse, olha, eu tenho medo de falar. Aí ela escreveu no papel e me deu a palavra. O que era a palavra? Suicídio. Tem pessoas que têm medo até de falar, de pronunciar a palavra. E a gente precisa superar. A gente precisa superar esse medo, esse tabu. A gente precisa dizer, a gente precisa expressar. Não precisa ter medo. Essa informação é tão importante que a gente pode até estar salvando vida. Pessoas que estejam passando por isso, nesse momento, né, queria fazer isso, e ao ouvir essa palavra,
do tabu de vencer o medo, acaba fazendo o quê? Acaba superando e desistindo. Por isso que é prevenção. Então, o que é que nós precisamos pensar? Primeiro, ouça, escute. Quando o amigo parece chato, é quando ele precisa mais de nós. A gente precisa escutar. Mesmo que seja besta a conversa da pessoa. Mesmo que seja uma conversa... por exemplo, hoje eu estou vivendo um dilema. Eu coloquei até no grupo do pastoreio, pedindo quem assume? Ninguém, mas ninguém. Poucas pessoas falaram-se. Poucas pessoas se manifestaram. Por que não falaram? Por que não disseram, eu não posso, eu não estou podendo? Porque nós não fomos educados a escutar e responder às pessoas. A gente foi educado simplesmente a querer que as pessoas nos escutem. É um dilema da vida. A gente precisa escutar para compreender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. A gente, fulano está falando besteira, mas não é não. Ela está dizendo alguma coisa. Ela está falando alguma coisa que ela está sentindo. E a gente precisa respirar. Para quê? Para viver os momentos de queda que nós iremos passar. Ninguém, eu, você, nós estamos preparados para perdas. Nós não fomos educados para perder. Nós nunca fomos educados. Por isso que eu entristeço quando eu perco alguma coisa. Quando estou perdendo, eu fico com raiva. A minha emoção é de indignação comigo mesmo, porque eu não fui educado a perder, a começar a cair, a ver que meus negócios não estão indo bem. Eu estou tendo uma perda, eu estou tendo um luto. E para isso, eu tenho que aproveitar e saber respirar, oxigenar, para começar a viagem novamente. Para começar a seguir novamente. Mas não basta somente ouvir, não basta somente respirar, a gente precisa falar daquilo que a gente está sentindo. Por isso que eu estou falando aqui o que eu estou sentindo. Por isso eu estou colocando aqui aquilo que dói. Eu e minha esposa exercemos isso. Aquilo que dói. O que está doendo em você? O que é que está doendo em mim? Aí nós dois conversamos. A gente se perdoa, a gente se quer bem, a gente se valoriza quando a gente diz de fato o que dói na gente. O que é que está doendo? Às vezes são tão confusas nossas emoções que a gente não sabe nem se está com raiva, não sabe a raiz da raiva, a gente não sabe a raiz do sentimento, a raiz daquele sentimento, daquela emoção que está dominando, porque ali está justamente a raiz do que de fato vai doer. Que vai doer na minha vida. Que vai doer na minha vida. Que vai fazer eu sofrer. Que vai deixar eu assim. Então eu preciso falar daquilo que dói em mim. E nesse momento, as pessoas, né, Mara, não conseguem lidar com essa frustração, não conseguem, vira uma dor, e essa dor acaba fazendo o quê? Acaba me prejudicando, acaba me travando, acaba me bloqueando. E aí esse bloqueio começa a dor, a via do calvário daquele ser humano. Então, o que é o suicídio? Oi, Mara. Na sua fala eu me recordava que assim o sofrimento ele está muito ligado na nossa sociedade com o fracasso, né? Com aquele que é fraco. Eu não posso estar fraco, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que estar forte direto. E aí você acaba não olhando, né? Não falando para o outro, porque senão você vai estar numa situação de vulnerabilidade, né? Vai estar vulnerável com relação ao que o outro pensa, o que o outro fala, ou que, enfim, a imagem que o outro tem de você. É até legal ter você como mediadora, porque você expressa, quer dizer, aquilo que eu falei, quando nós nos isolamos, eu sozinho não conseguiria dar mais ênfase se eu não estivesse com outra pessoa me fortalecendo, tornando forte o assunto. Então é tão importante. Quando estamos juntos, nos tornamos fortes. Quando estamos isolados, enfraquecemos.
Olha, essa frase é importante. A dimensão dessa frase diz muito daquilo do nosso carisma. Nós não podemos ficar isolados, porque isolados nós somos enfraquecidos, separados. Né? E nós não fomos educados, como você disse, Mário, ao fracasso, a perder, a ter perdas. Não. Então, o que de fato é o suicídio? Aí eu queria pegar aqui um autor, o Bertolotti, quando ele escreve para a OMS, no ano 2000, ele diz assim, Bertolotti fala, é um ato deliberado, intencional, de causar a morte a si mesmo, iniciado e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa de que o desfecho seja fatal e resume em sua própria a morte. Então, é um transtorno multidimensional, porque não é só uma sequência de fatos, que levou para que aquele indivíduo desse início e executasse o desfecho fatal de interromper a vida, né? Conforme o Bertolotti. Então, Bertolotti nos apresenta que é uma interação também complexa entre fatores ambientais, prestem bastante atenção, o que o ambiente, o externo, tanto ambiental, social, fisiológico, genético e biológico. Quer dizer, é algo bem complexo para que aquela pessoa chegue a tomar a decisão, né, de tirar a sua vida, passou por várias situações, né, entre eles fatores ambientais, fatores sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. Então, a gente pode continuar. Como é que nós classificamos o comportamento do suicida? É importante a gente definir como é que nós classificamos o comportamento. Porque você pode até pensar, será que eu sou? Aí olha só, 3 categorias. A ideação suicida, a pessoa que traz isso, sempre essa ideia de eliminar a vida. De eliminar a vida. A segunda é aquele que... O primeiro é o que vem com a ideia. O segundo é o que tem a tentativa de suicídio. E o terceiro é aquele que consome, que é consumido, que se torna aquele que realmente assim, tira da cabeça dele. Tem que ser um trabalho, uma terapia, né? bem mesmo trabalhada para tirar aquilo de fato, o suicida consumado. Então, existe essa classificação de comportamento. Aquele que tem só a ideia, que pensa. Aquele que tenta, mas não tirou. E aquele que, de fato, consome, faz o ato se consumir, né? Como nós dizemos, no sentido, né, literal. Ele consome o que ele pensou, ele tentou, ele fez. Você não é um estorno. Você não é um estorno para voltar. Você, na verdade, nasceu para a eternidade. Para a eternidade. Você não é estorno. Tá? Como nós falamos, estorvo, né? Então, mais de 800 mil pessoas no mundo, tiram a própria vida ao ano. No mundo, estou falando do mundo. Então, a maior causa está entre jovens de 15 a 29 anos. Por quê? A Mara colocou que aqui no Brasil, né, Mara? 12 mil. Sim. E eu acredito que 12 mil pessoas ano. 12 mil, né? Eu acredito que nesse tempo de pandemia, não sei, eu não tenho porque ainda não saiu ainda, né? Mas que aumentou. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil, 12 mil pessoas tiram a sua vida por ano. É muita gente, meus amigos. Isso aí nós já podemos tratar como saúde pública. É causa de saúde pública. Então, também está nessa faixa, entre 15 a 29 anos. Olha, teve um dia uma menina que me procurou, ela tinha 22 anos,
E a menina tinha acabado de se formar, a administração de empresa, estava com um futuro, mas ela se frustrou porque de imediato ela não começou a trabalhar. Aquilo criou nela uma angústia, um sofrimento, e ela entrou numa depressão e tentou 2 vezes suicídio. Então, está nessa faixa entre 15 e 29 anos de idade. Os homens, terceira maior causa, né? Homens, terceira maior causa entre 15 e 19 anos. E as mulheres, oitava maior causa, também entre 15 e 29 anos. Então, isso é um dado importantíssimo para a gente trabalhar nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos pastorais, no nosso grupo de oração, na nossa família, na nossa convivência. É um assunto que nós não podemos ter medo, a gente tem que trabalhar assim, né? Tem que trabalhar assim esse assunto. Conforme o Helson Rie, ele diz assim, eu queria morrer. Pensei nessa palavra muitas vezes. É algo difícil de dizer em voz alta. É muito difícil. E ainda mais assustador quando você sente que pode estar falando sério. Tem gente que passa isso, nesse dilema. Pensa em morrer. Eu queria morrer. Quer eliminar. Você tem alguma observação, Mara, a falar? Eu fiquei pensando, diante da sua fala, durante os dias vão se passando e cada vez mais existem notícias, né, de pessoas que estão sofrendo, que estão tristes demais. As notícias geralmente chegam desse jeito, né? Fulano está isolado, fulano não sai dentro de casa, cicrano não quer mais sair, não está se alimentando direito, ou então, enfim, alguém procurando uma assistência psicológica. E diante dessa situação, as pessoas acabam se perdendo por não saber como lidar com isso, né, Naldo? Como lidar com essa emoção, com essa realidade, né? Eu fico pensando, às vezes, com relação às próprias famílias, Naldo. Porque existem casos que chegam, né? Nós que somos de comunidade, grupo de oração, as famílias não sabem lidar com essa situação. Nós não estamos preparados. Nós estamos preparados para receber a vida, do que nasce, do que perde, do que parte, a gente não está preparado. E também a gente não está preparado para falar desses assuntos, que é tão importante. Eu dizia, quando eu comecei a estudar mecenato, eu sempre tive interesse, né? Sempre tive interesse de ver esse assunto, de trabalhar esse sistema da saúde mental, da saúde emocional. Eu sempre tive esse interesse, sempre procurei. Eu nunca procurei ser coisa exagerada, aquela coisa exagerada, preso no legalismo. Não, por quê? Porque eu achava que aquilo não era um caminho para me seguir. Eu precisava conhecer a mim, como diz o filósofo Sócrates, conhece a ti mesmo. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer e veio aprofundar o quão é importante esse assunto, essa temática no dia a dia da vida da gente. Por exemplo, um parente pode ser um parente meu, um irmão, um tio, a mãe, o primo, a avó, o amigo, o vizinho, esteja passando por essa situação. Então, o que leva alguém ao suicídio? É a pergunta. O que leva? O Augusto Cury diz assim, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Deu para compreender o que Augusto Cury diz? Ele não quer matar a vida. O que é que ele quer matar? A dor. A dor que ele está sentindo. Por exemplo, uma pessoa que não conseguiu se dar bem num relacionamento, o namorado com a namorada, que não foi correspondido, e aí, a partir dali, ele começou a sentir uma dor terrível, porque foi rejeitada ou rejeitado, e ele não sabe lidar com aquela dor, com aquela frustração, com aquele sentimento, e aquela dor vai aumentando, vai aumentando. O que é que ele diz? Eu quero acabar com essa dor. Como é que eu faço? Tirando a vida. Então, mas ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. E aí, a gente pode dizer assim, normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas como cobranças sociais, culpa, remorso,
depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação e etc. Ela não Coisa para sabe. sentir, né? Pois é. Ela quer fazer o quê? Ela quer aliviar as pressões. Quantas pessoas, né? Na pressão da vida. Ela quer... E muitas vezes essa pressão vem de fora, porque por si só nós já temos uma pressão natural. Ansiedade já é uma pressão natural nossa. Mas a pressão externa, a cobrança social, fulano, por que tu não se casou? Fulano, por que tu não tem filho? Fulano, por que tu não se formou? Fulano, por que tu é assim? Fulano, por que tu é... Aí, essas cobranças, o que é que acontece? A pessoa começa, como ela não está preparada, ela sente uma culpa, um remorso, porque eu não soube, no momento da despedida de um parente meu, eu não consegui aproveitar bem a vida daquela pessoa e aí me resta o remorso diante do cartão. Ou diante de uma perda, de um relacionamento. Vem aquele remorso. Por que eu não fui tão amoroso? Por que eu não? Aí que vai gerando a depressão, a ansiedade, o medo, o fracasso. Pessoas que não conseguem superar uma humilhação, uma situação. Então, a ABP, em 2014, colocou assim, o comportamento suicida tem sido frequentemente associados, olha bem, presta atenção, a quadros de transtornos psíquicos, como depressão, esquizofrenia ou a busca do álcool ou de outras drogas. Às vezes, pessoas que bebem muito, que usam drogas, elas, na verdade, querem aliviar a sua dor. Aliviar a sua dor. Um sintoma, né, Naldo? A gente acaba vendo isso como um sintoma de algo errado, né, na vida e na sociedade também, né, nos modos como a gente está se relacionando e vivendo essa história. E aí, fatores de risco. Fatores de risco que leva, né, a tentativa prévia, sempre é importante dizer, prévia do suicídio. Porque o ato consumado, por exemplo, o que é que acontece antes? Ela está mostrando, está dizendo, né? Estima-se que 50% daqueles que se suicidaram já haviam tentado previamente. Pacientes que passaram por tentativa previamente têm de 5, 6 vezes mais chance de tentar novamente. De 5 a mais vezes. Então, primeiro, doença mental. Suponho que muitas vezes, aí digo aqui, pessoas têm uma doença mental não diagnosticada, frequentemente não tratada, ou não tratada de forma adequada. Aí eu cito depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e abuso, dependência de outras drogas, transtorno de personalidade e esquizofrenia. São essas doenças, né, que nós falamos mental. Outros fatores de risco que aqui eu trago, a desesperança, o desespero, desamparo e a impulsividade. O gênero, principalmente pessoas que de gênero, né? Falando sobre gênero, né? Outras pessoas que fez a opção sexual e elas, como não são tão bem aceitas na sociedade, ou a sociedade é tão cruel que acaba causando nelas, entende? Essa dor. E elas não conseguem lidar com aquilo. O que é que acontece? Vem a tentativa, vem o cometer, né? Então, o desamparo, a impulsividade, o desespero, a desesperança, tudo por conta daquilo que eu falei, do fator externo, né? Que geram as cobranças, que geram tudo isso. Outra questão, a idade. A idade. Pessoas ou bem elevadas ou baixo, que não conseguem mais lidar com essas situações, ou abaixo, elas provocam, né? Elas desejam isso. Mas lembrando, elas não querem morrer, elas querem acabar com a dor. Lembrando. Seguindo mais à frente, é importante a gente ver, separar uma coisa. Uma coisa é depressão e outra coisa é suicídio. Então vamos ver o que é de fato depressão e os sintomas que vão levar ela ao suicídio. Então, os sintomas depressivos
mais associado com o suicídio. Porque todo mundo diz assim, fulano suicidou, ele é depressivo. Fulano não é depressivo. Quem é que diz que fulano nasceu já depressivo? Você dorme depressivo? Você vive a vida depressiva? Não. Ninguém nasceu com depressão. Ninguém é depressivo. Fulano não é. E pessoas que chegam e dizem assim, Erinaldo, Diácono, a minha depressão... Então, quando foi que você adquiriu ela? Foi quando você nasceu? Você já nasceu com ela? É sua. Entendem? Então, essas falas é importante. Então, o prejuízo da autoestima, sentimentos de desesperança, a incapacidade de enfrentar e resolver problemas. Quando eu perco o controle, que eu não tenho capacidade de tomar o controle, nesse momento, que eu não consigo resolver, essa pessoa é associado ao suicida, porque ele quer acabar com aquela dor, ele quer eliminar aquela dor, mas, na verdade, ele antes sofre. Aí, por isso que é a depressão. Eu digo assim, eu aprendi uma coisa, então, fulano de tal, todos nós podemos ser depressivos, todos nós. Se a gente não souber lidar com algo que eu não sei resolver aquele problema, que eu perdi o controle, naquele momento eu tenho um estágio de depressão. Mas quando eu tomo o controle de novo, eu volto ao meu estado normal. Por isso que eu aprendi uma coisa assim, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Então, o que é que eu devo fazer? Então, esses sintomas podem não estar presentes no início do quadro, mas, à medida que a depressão vai se tornando mais grave, a baixa estima vai piorando, aí vai surgindo o sentimento de inutilidade. Progressivamente, eu sou inútil. Lembra aquela história da pessoa dizendo, tu é burro. O pobre do burro nem tem culpa, né? Mas aquilo vai gerando nele progressivamente uma sensação de eu sou inútil, eu sou imprestável, eu não sou bom, eu sou fracassado. Isso ele vai potencializando na vida e esse indivíduo vai ficando cada vez mais o quê? Desesperado. Porque não está conseguindo lidar com esse sofrimento, com essa dor. O assunto é muito grande. E a gente precisa ver aqui alguns mitos, algumas verdades sobre o comportamento suicida. Tá ficando claro, gente? Tá bom, Mara? Tá indo direitinho? Ótimo, Naldo, viu? Sim, tá excelente. A sua fala, ela tá me trazendo, assim, vários flashes na memória de situações. E isso é interessante, né? Porque é importante que a gente também se identifique com essas questões para que a gente possa trabalhar isso, né? Para que a gente possa compreender mais sobre esse assunto. Principalmente quando nós, por exemplo, eu digo porque eu também me incluo, porque sou ser humano, antes de ser cristão, antes de ser diácono, antes de ser teólogo, de ser administrador, antes de ser tudo isso, antes de ser pai de família, eu sou ser humano. E como ser humano, nós também choramos. Nós também achamos graça. Nós temos opinião. Nós temos desilusões. Nós temos medo, nós temos angústia. E a gente precisa diferenciar o que é mito e o que é verdade sobre o comportamento suicida. As pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. As pessoas que falam sobre o suicídio, né? Elas não cometem suicídio. Entende? Vocês compreenderam? Fulano chega assim e diz, eu vou cometer um suicídio. Elas falam de suicídio, mas isso não quer dizer que elas são suicidas, não. Entendem? Então, quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Uma pessoa que diz que ela pensa em cometer o suicídio, ela terá risco de suicídio para o resto da vida. Quer dizer, sempre vai pensar. Porque nós não temos. O pensamento é constante.
Se vem um pensamento uma vez, vem outra vez. Isso não quer dizer que você é suicida também. Mas você sempre, o resto da sua vida, pode vir um pensamento. Entendem? Então, é importante a gente ver isso. Uma outra coisa, quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Isso quer dizer o quê? Ela possa ser que venha pensar, mas isso não quer dizer que ela vai fazer. Quer dizer, ela está livre daquilo. Ela está fora de perigo a partir de agora. Entendem? Um outro mito e uma verdade é, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Isso quer dizer o quê? Que o problema, a dor que ela sentia, passou. Porque ela pensou, mas agora ela melhorou. Ela tinha sentimentos de depressão, deprimida. Mas, com um certo momento, a dor passou, acabou. E quer dizer, ela melhorou, ela está bem, ela está. E aí, ela pode continuar seguindo a trajetória da vida dela. Características psicopatológicas. É importante a gente ver isso. Eu trouxe aqui de características psicopatológicas. Pode ser que você se identifique. E que psicopatológicos comuns no estado mental de um suicida, tá certo? Gente, o assunto é tão bom e passa rápido, passa rápido. Meu Deus, passa muito rápido. Primeiro de tudo, a ambivalência, o desejo de viver e o desejo de morrer. Que nós chamamos aqui de, tem uma palavra, pessoas que têm um humor flutuante. Uma emoção flutuante. De manhã está alegre, de tarde está triste. À noite está alegre, amanhece alegre. Vai dormir triste. Pessoas que têm essas emoções flutuantes. Uma hora, não é bipolar. Às vezes acontece isso comigo. E a gente precisa entender essa fala. A gente precisa ver isso. A hora eu estou numa batalha, a pessoa se vê naquela batalha. Eu me acordo, aí digo assim, rapaz, eu tenho muitas contas para pagar. Mas como fazer? Aí o humor, porque você está numa batalha, o teu pensamento, o teu ego disse que está para pagar as contas. E o I diz assim, rapaz, tu tem que trabalhar para poder pagar. E o superego diz, mas tu não tem nem trabalho, como é que tu vai pagar as tuas contas? Ele acusa logo. Aí a pessoa entra naquele conflito. Aí o humor vai lá para baixo. Tu tá triste por quê? E às vezes a pessoa nem sabe por que tá triste. Nem sabe por que tá com aquele sentimento. E a raiz está porque eu, quando acordei, disse, rapaz, hoje eu tenho um bocado de conta para pagar. E tá aí a razão. O teu humor flutuar. Uma segunda coisa é a impulsividade. Nós vimos a ambivalência, quer dizer, o humor flutuante. E agora nós vamos falar sobre a impulsividade, o impulso para cometer o suicídio. É transitório e dura alguns minutos, algumas horas. Quer dizer, vem aquele impulso, rapaz, seria bom acabar com essa dor, não? E ao mesmo tempo, minutos depois, acaba aquele pensamento. O id vai e diz, rapaz, acaba logo com isso. E o meu ego, que está tão fraquejado ali, sente. E o superego, se tu fazer isso, tu vai estar condenado pro resto da vida. Ah, que tortura, né? Mas depois tudo se acalma, tudo volta ao normal. A OMS fala assim, terceiro ponto, sobre características comuns. Pessoas rígidas demais, legalistas demais, que não conseguem ficar fora da lei. A lei vem para nos ajudar, não é para nos escravizar, não. Vem para nos libertar, para nos dar direcionamento. E muita gente fica presa em detalhe, em coisinha. Essas pessoas, elas pensam rigidamente e drasticamente. Porque se elas falharem, elas ficam com um sentimento de culpa. Porque elas dizem, mas eu errei, eu não cumpri a lei. E isso é rigidez.
você tem que levar a sério a vida? Tem. Mas também você tem que levar um momento que você é ser humano, você precisa de descansar, você precisa tomar banho, ir à praia, ficar com os amigos, curtir uma pizza, tomar uma cerveja, brincar com os amigos. Se beber sua cachaça, tem... Mas, rapaz, por incrível que pareça, nós não podemos ficar presos de maneira nenhuma. Continuando, Mara, tem alguma... Eu acredito que o assunto está terminando já. Então, eu vou Eu queria colocar deixar um aqui. espaço, Rinaldo. Aí eu peço para Vamos começar já já. realmente Das para perguntas. que as pessoas possam... Dá tempo das pessoas perguntarem, tá bom? A gente tem aí um tempo ainda de 10 minutos para finalizar completamente, porque chega um momento que o Instagram, ele fecha Ele de uma para. vez, né? Ele para. Isso, então a gente É vai seguindo aqui para abrir esse espaço para essas pessoas, né, que estão aqui conosco, poder verdade. perguntar alguma coisa para Eu tô você. falando assim, a gente fala assim, né, Mara? Porque a gente tem conhecimento de causa, a gente faz atendimento, a gente conversa. Sim, E aí, às vezes, por exemplo, tem pessoas que vai para a fila da confissão pensando que cometeu um pecado. E que, na verdade, não cometeu um é, pecado. A gente isso é precisa importante. diferenciar o que é pecado e o que é um problema emocional, o que é um problema mental. Às vezes nem aconteceu aquilo, mas ela pensou. Lembra no nosso ato de contrição, a gente diz por pensamentos, atos, palavras e omissões. Às vezes, as pessoas, só em pensar, eu desejei, eu desejei algo ali, meu Deus, eu pequei, eu... E principalmente está muito dentro dessa realidade da sexualidade. A sexualidade é um fator muito forte que acaba deixando a pessoa nessa situação. Então a gente precisa diferenciar também essas coisas, né? Às vezes a pessoa vai para a fila da confissão achando que pecou e não é um pecado, porque não está sabendo lidar com a dor e nem com as emoções e nem com a estrutura, né? A questão mental. É o dilema da vida humana, né? E a gente precisa compreender isso. Sentimentos e pensamentos. Tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização. São sentimentos. São sentimentos. Pensamentos. Eu prefiro estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. São pensamentos. Os outros vão ser mais felizes sem mim. São pensamentos. E que a gente precisa, né, tá justamente aí. Comportamento sugestivo de desinteresse social. Isolamento, afetos negativos. Aí eu queria trazer aqui. Ombro baixo, acolhido, encolhido, braço cruzado, cabeça curvada para baixo, movimento negativo. Olha, isso aqui, ó, submissão, ombro baixo, são comportamentos sugestivos. Chorar constantemente, franzir franzir a testa, preocupado com muita coisa, boca curvada para baixo, apertado, achatado, não consegue rígido, que não consegue nem articular bem, falar bem, expressar os sentimentos, as emoções, porque está bloqueado. Ficar em silêncio. São comportamentos suicidas. Quando a gente tem esses Naldo, momentos. Oi. eu queria fazer um acordo aqui com você e um acordo também com as pessoas que estão participando desse momento com a live. Eu acho que dentro de instantes vai cair aqui a live, né, em alguns segundos, e eu vou abrir novamente essa live para poder a gente trabalhar as dúvidas que as pessoas estão tendo e poder responder essas perguntas que estão aparecendo, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento, né? E já em seguida eu já abro outro espaço. Então, por favor, volte